eu te dou graça e graça, Senhor, e graças meu Senhor e Jesus. Vamos continuar adorando a Deus nessa noite. Feche os seus olhos, você que está no seu lugar. Pai, esse culto é teu, Senhor. Esse culto é teu, Senhor. Esse culto é todo a ti, Pai. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração nesse momento, igreja. Santo é, Senhor Jesus. Não há no céu nome maior, Jesus, Jesus. Não há na terra quem não clamará, Jesus, Jesus. Em seu santo trono está, das batalhas o leão. Invencível é e glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para Deus tribos e nações com o sangue que verteu. Tu és um rei, tua é a glória, tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra, tu és Jesus, aleluia. Declare: não há no céu, não há no céu nome maior, não há na terra que não clamará, Jesus, Jesus. Em seu santo nome está, das batalhas o leão. Invencível é e glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para Deus tribos e nações com sangue que verteu. Tu és o rei, tua é a glória.
aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra, tu és Jesus, aleluia. Tu és o nosso Rei, Senhor, te adoramos, Deus. Deixou a glória e veio ao mundo como um homem, ser tentado por meus pecados, foi afastado da presença de Deus o Pai. Quando caíram em seus ombros as impurezas da humanidade, senti o peso do meu fardo, falou ao Pai, está consumado. Quando olho para a cruz, como pode um grande Deus um pecador? Pai, deixou a glória, deixou a glória E veio ao mundo como um homem, ser tentado por meus pecados, foi afastado da presença de Deus o Pai. quando caíram em seus ombros as impurezas da humanidade, senti o peso do meu fardo, falou ao Pai, está consumado. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador?
cruz, me constrange ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Senhor, foi a tua graça e a tua bondade que nos alcançou, e o teu amor nos constrangeu e continua nos constrangendo. E queremos te agradecer porque quando éramos pecadores, tu provou o teu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E por causa da tua bendita graça, da tua misericórdia, nós podemos estar diante do teu trono essa noite, declarando as maravilhas, declarando que tu és santo, que tu és digno e que nunca houve outro igual a ti, Senhor. E que queremos te pedir, Senhor, com sinceridade nesta noite, leva-nos a viver de maneira digna da vocação que tu tem nos chamado, desenvolver a nossa salvação, sabendo que estamos vivendo dias em que estamos aguardando a tua volta, e que possamos, como igreja e como indivíduo, cada um de nós, estar pronto para o dia da tua volta, Senhor. Nós te bendizemos e te adoramos nessa noite. Também te agradecemos porque não estamos sozinhos na caminhada da fé, temos outros parceiros, irmãos nossos. Muito obrigado pela família da fé, em nome de Jesus, amém. Antes de sentar, abrace alguém e diga: eu louvo a Deus pela tua vida, agradeço a Deus pela tua vida, amém. Jesus Cristo vai voltar, amém, irmãos? E diante desse fato, que não se sabe a hora nem o dia, as batalhas espirituais, nosso inimigo, ele vai sempre querer nos afastar do propósito de Deus, querendo trazer em nossas vidas tentações, mentiras, medos, doenças, divisões e muitas outras coisas. Mas quando nós vamos às Escrituras, um texto como João 10:10, por exemplo, que diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o contexto desse capítulo 10 está falando de Jesus, o bom pastor, e das suas ovelhas. E um dos conselhos bíblicos para nós, nesses dias, antes da volta de Cristo, é que nós devemos permanecer em comunhão com Jesus. Jesus, outra vez, ele ilustra, que ele é videiro, o pai é agricultor e nós somos os ramos. E o ramo ligado à videira, esse dá fruto, esse tem vida. E o segredo de nos mantermos firmes nos dias de hoje é não deixar de permanecer na comunhão com Deus e uns com os outros. Não podemos deixar de congregar, A Bíblia fala em Hebreus 10:25, um texto muito interessante para todos nós nessa noite. Estamos falando sobre a importância de não deixarmos de estar na comunhão com os nossos irmãos. E aqui o apóstolo para essa igreja, ele diz assim, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, nós queremos fazer admoestação, trazer palavras de ânimo e de advertência, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. O inimigo, ele tem uma intenção, ele quer te isolar, ele quer te deixar sozinho. Sozinho é mais fácil ser derrubado, sozinho é mais fácil de ser vencido. O gaúcho entende muito de churrasco, e para fazer um bom churrasco tem que ter uma boa brasa. Mas tira uma brasa,
de carvão do fogo e deixa ela parte. Ou um toco de lenha, né? Que esse é o verdadeiro churrasco, né? Aquele que vem o gosto da fumacinha junto, né? Para fora tem muito isso ainda, para o campo, aí para as fazendas, na fronteira. Tira um galho que está em chamas, vai apagar. E aqui é exatamente isso. Não deixe de estar no congregar, né? E eu já tive essa experiência na minha vida, de experimentar dificuldades e enfrentar lutas, forças malignas, em que sozinho eu não pude vencer. E aí eu fui pedindo ajuda para meus irmãos. Fui dizendo para eles: olha, eu preciso que vocês orem comigo. Eu preciso que vocês tomem autoridade junto comigo. Eu lembro quando eu era jovem, entrei na faculdade. Eu não sei o que acontecia comigo, eu dormia bem à noite. E quando eu vi, eu estava sempre dormindo na sala de aula. Mas de pegar no sono, de roncar às vezes, de debruçado sobre a mesa. E eu dormia bem à noite. E eu lembro que aquilo me trazia dificuldade, né? Eu estava sendo visto como talvez alguém que passava a noite aprontando, né? E não tocava a vida com... Eu discerni, isso aqui é um problema espiritual. E eu lembro que eu chamei 2 amigos meus, o Jairo e o Cláudio, e disse: eu quero abrir um negócio para vocês aqui. Pô, eu tinha um sonho de fazer faculdade de Direito, e agora eu estou lá no primeiro semestre, e quando eu vejo, eu estou dormindo sobre a mesa. O Jairo olhou para mim e disse assim: ah, contigo também aconteceu isso? Paulo, isso é uma força diabólica que me atacava no passado, que não quer que a gente vença na vida. Eu olhei para ele e disse: ah, é isso então? Então quero que vocês orem comigo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Daquele dia em diante que o Jairo e o Cláudio, meus 2 amigão de oração, oraram comigo, nunca mais eu dormi. E fui abençoado por Deus. Sabe, meus irmãos, tem situações na vida que nós não vamos vencer sozinhos. Falei antes, o diabo está aí para nos tentar, para nos encher de mentiras, de inseguranças, de medo. Mas na comunhão nós somos fortalecidos. Diga: eu preciso orar pelos meus irmãos, e eu preciso ser humilde para pedir oração, e nesta força vencer. Amém? E antes da volta de Cristo, outra coisa importante que nós temos que ter é o permanecer na palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, quando fala da armadura, que a palavra é a espada do Espírito. E esta palavra espada aqui, na época, no exército, era uma arma de ataque. A espada romana que o apóstolo Paulo está falando no livro de Efésios, na carta de Efésios, era uma adaga curta, que não somente era eficiente contra o inimigo em combate físico, mas também, além de atacar, ela era uma boa adaga para remover flechas em soldados feridos. E quando o apóstolo está dizendo que nós devemos ter a palavra de Deus como a espada do Espírito, ele está dizendo: por meio da palavra de Deus, vocês vão ter esta espada, essa adaga poderosa, que vocês vão ir contra o maligno, e vocês vão vencer pela palavra. Mas também esta palavra vai ter poder para curar vocês, se vocês forem feridos em algum momento, se vocês sofrerem algum dano, alguma coisa. Então eu quero te animar nesta noite: não abandone a leitura, a busca, o estudo e o amor pela palavra de Deus. Use a palavra todo dia na tua vida. Deixe ela ministrar ao teu coração, mas seja um instrumento para ministrar a palavra a outras pessoas. Que há poder na palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem poder para trazer transformação espiritual na vida de alguém. Só.
Nós estávamos num culto aqui de terça-feira, e nós estávamos aqui pregando e orando. E Deus me mostrou uma mulher que estava sentada bem aqui no meio. E Deus me disse, o que ela veio buscar aqui nesta noite, eu estou dando para ela agora. E ela veio à frente para receber oração. E quando ela veio na frente, eu olhei para ela e disse assim: Deus mandou te dizer que o motivo pelo qual você veio aqui hoje à noite, eu não sei, eu não te conheço, não lembro do teu rosto, mas Deus mandou dizer para ti que Ele está te dando o que você veio pedir. E eu orei por ela. Terminou a reunião, ela me procurou, ela e o patrão dela. E disseram: o senhor sabia o que eu tinha? Como assim? Não, eu estou desenganada pelos médicos com câncer. E eu estou vindo aqui pela primeira vez, o meu patrão me trouxe porque ele é cristão, e o senhor me diz isso para mim? Não fui eu que disse, foi Deus que te disse. Eu disse para ela: feche seus olhos, câncer, em nome de Jesus Cristo nós te ordenamos, sai da vida dela. Quando Deus revela, Ele dá a sua palavra, algo acontece. Ele trabalha aqui, mas ele também vai lá em Porto Alegre, no Isaías, o patrão dela. E ele testemunhou lá, eles me contaram, que a mulher foi fazer os exames, e os médicos não acharam mais nada, ela está totalmente curada. Se tu aplicar o teu coração, como disse Daniel, a conhecer a Deus, se humilhar perante Ele, eu quero dizer uma coisa para ti: tu vai ser um canal em que a palavra de Deus vai fluir através de ti, e algo vai acontecer. Você é testemunha disso. Essa semana meu genro estava me contando que ligaram de uma escola para eles, porque uma aluna tinha tirado a vida, é isso? Que idade tinha a garota? 15 anos. 15 anos. E eles foram chamados lá em Porto Alegre. Porto Alegre ou Canoas? Porto Alegre. Na escola pela esse movimento MPC, né? Mocidade para Cristo. E quando eles foram nessa escola, pedido da direção, porque tinha acontecido esse fato, falar de Jesus. Quantos jovens entregaram a vida naquele momento para Jesus? Vários. E uma jovenzinha, né, chegou para vocês assim: olha, eu sou filho de crente, estou desviado, mas hoje eu voltei para Jesus e quero viver com Ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, não importa a tua idade, quero dizer para você, jovem, a palavra de Deus está contigo. Pregue ela onde tu andes, que a salvação e o poder de Deus vai se manifestar sobre a vida das pessoas. Então, mas para que isso aconteça, nós temos que permanecer na palavra. A Bíblia diz, né? A meditação na palavra de Deus nos purifica. Efésios 5:26 diz isso. Quantos estão aqui nessa noite, digam amém. Aleluia. Amanhã de manhã estamos aqui de novo orando. Amanhã, se Deus permitir, vamos estar orando aqui muito pela família, que cremos que vai ser um ano de Deus vai nos abençoar muito na família. Diga: minha família vai ser abençoada por Deus esse ano. Eu vou semear a oração. Amém? Lembre-se que falamos semana passada: um raio de luz do sol, ele pode trazer uma luz e um pequeno calor, mas todos os raios em uma única direção, se você botar um papel e botar uma lente de aumento, vai queimar, vai dar fogo. Então eu quero te convidar a estar orando e jejuando, e nós vamos estar como o sol forte sobre as forças malignas. Deus vai agir, vidas vão ser salvas, adolescentes vão ser salvos, crianças vão ser libertas, casais vão ser abençoados. Nós vamos ser estruturados e formados em Deus, e a vida de Deus e os dons vão fluir em nossas vidas. Amém, irmão? Diga a pessoa: vai ser um ano de vitória na tua vida, meu irmão. Efésios 5:26. A palavra de Deus, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água da palavra. Diga para a pessoa do outro lado: a palavra de Deus te purifica, ela te limpa. Salmo 119, verso 5. É lâmpada, é luz, ela ilumina o nosso caminho.
Salmo 119, verso 9. O que diz a palavra de Deus ali? Como poderá o homem guardar, manter puro? De que maneira poderá o jovem, aqui quando diz o jovem é o homem, a mulher, guardar puro o seu caminho? Digam todos: guardando, observando a palavra de Deus. Então diga: eu creio que a palavra me purifica, me traz a luz de Deus na minha vida, me guia em pureza e santidade. Mas não é só ter a palavra, nós temos que falar essa palavra com fé. Jesus disse: se vocês não duvidarem no coração, mas se vocês falarem a palavra que eu tenho dado a vocês, e disserem a esta montanha, disserem a esta dificuldade, sai, ela vai sair. Não basta apenas ter a palavra, nós temos que botar esta palavra para fora, falar a verdade com fé, em todas as circunstâncias da nossa vida. Você está sendo atormentado, você está sendo perseguido, você está sofrendo alguma coisa, algum ataque do maligno, pegue a palavra. Jesus venceu pela palavra. Jesus disse: está escrito. E pela palavra você vai vencer. Diga à pessoa do outro lado: viva a verdade. Coloque ela dentro do teu coração, mas fale a verdade. Combata as mentiras do maligno falando a verdade. Declare o que Deus é para você. Declare o que você é em Cristo Jesus pela palavra. Declare aquilo que Ele já fez na tua vida. Eu sou uma nova criatura. E declare pela fé aquilo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos? E outra coisa importante que nós nunca podemos perder nós não podemos deixar de ser adorador. Nós temos que estar sempre adorando a Deus. Sempre adorando a Deus. E também em Efésios capítulo 6 nos ensina que nós devemos permanecer firmes. Efésios 6:10, o que diz ali? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga a pessoa do outro lado: Deus quer que você fique firme. Diga: estar firme significa não ceder, não dar espaço. Diga: não vire as costas para Deus. Fique de frente para Deus. Pega o escudo da fé. Você vai se tornar invisível para o maligno. Os dardos inflamados das trevas não vão te pegar. Agora eu quero entrar num tema que é extremamente sério, que é uma coisa que nós temos que levar conosco, que é uma das bases da nossa fé, que é o arrependimento. Mais do que nunca nesses dias, nós precisamos entender sobre o arrependimento. Às vezes nós baixamos o padrão da vida cristã. E por baixar o padrão da vida cristã, muitas vezes nós, em vez de ajudar as pessoas, nós estamos prejudicando as pessoas. Se o mundo não ver uma igreja arrependida, qual a necessidade que eles vão sentir de se arrepender? Eu sei que o arrependimento é uma pregação para quem não é convertido, mas também estou ciente que o arrependimento é uma mensagem e um princípio de Deus para a nossa vida no dia a dia. Arrepender-se é não estar em concordância com o inimigo. Quando eu estou em concordância com o maligno, eu não enxergo os meus pecados. Eu não vejo a necessidade de me arrepender. E quando eu estou em concordância e não quero me arrepender dos meus erros, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dando liberdade para um maligno chegar na minha vida. Eu não vivo mais, nem você como cristão e seguidor de Jesus Cristo, para concordar com o inimigo. Mas nós vamos tomar o caminho do arrependimento e fecharmos a porta para que ele não encontre brecha em nossas vidas. Agora, o mundo precisa ser salvo, gente.
Mas o mundo precisa ver uma igreja arrependida. Se eles verem em nós um padrão de vida cristã que não é o que Deus quer, eles não vão sentir a necessidade. E arrependimento envolve 5 coisas no mínimo, que eu quero nesta noite, nesses 35 minutos, estar com você aqui até as 10 falando. A primeira coisa é que o arrependimento ele tem que operar em mim e na tua vida uma profunda convicção do meu pecado e do teu pecado. Arrepender-se não é alisar o pecado ou ter remorso pelo pecado. Arrepender-se é deixar o pecado. E a Bíblia nos mostra pessoas que não tiveram uma verdadeira convicção dos seus pecados, e alguns andaram bem perto de Jesus. Um deles foi Judas. E quando nós somos superficiais na nossa vida e tratamos o pecado com superficialidade, não estamos convictos, cedo ou mais tarde nós vamos cair de novo naquilo que nós vimos cometendo. Nós vamos cair de novo aquelas práticas da nossa velha vida. Nós temos que pregar o Evangelho e ver as pessoas salvas, mas nós temos que mostrar que nós realmente passamos uma profunda convicção daquilo que é errado na nossa vida, e nós não vamos mais viver aquilo na nossa vida. É um erro terrível acharmos que depois que nós nos convertemos, nós não devemos continuar mais tendo convicção dos nossos pecados. A verdadeira vida cristã, o verdadeiro poder do Espírito Santo e a presença de Cristo se manifesta na vida de uma igreja que tem profunda convicção pelos seus pecados. Nós temos que entender que o pecado é uma coisa seríssima, e que ele é tão destruidor como foi em todas as épocas. E vivemos dias em que o mundo está se especializando cada vez mais na prática do pecado. E eu acho que cada vez vai ter mais diversidade de erros, mas eu creio no poder da obra da cruz, que nem cantamos hoje à noite. O que gera a convicção dos pecados em uma pessoa? O que gera esta convicção que nos leva a cair de joelhos diante do Senhor, a ver realmente a nossa pecaminosidade, a verdadeiramente nos humilharmos de coração e perder a esperança de conseguir vitória por nós mesmos em qualquer área da nossa vida? Estava pensando sobre o tema de amanhã de manhã, né? O que ministrar aqui amanhã de manhã? Não sei se vamos ministrar aqui amanhã de manhã, mas um tema muito interessante é aquelas passagens bíblicas que falam de quebrantamento, um coração quebrantado. Com esse coração Deus habita. E eu fiquei pensando, é uma grande verdade isso. Deus usa quem é quebrantado. Deus só consegue usar quem realmente está convicto que não pode vencer por si mesmo e que precisa do Salvador. E Deus usa 3 coisas que vão me levar e te levar à convicção. A primeira é a consciência, a segunda é a palavra de Deus, e a terceira é o Espírito Santo. É interessante que Deus, na época de Adão e Eva, por exemplo, né? Na época de José e seus irmãos, eles não tinham, Adão e Eva, uma Bíblia assim, para ler e ver a verdade que ia trazer convicção do pecado. Mas Deus atuava na consciência deles.
Adão e Eva se esconderam da presença de Deus porque a consciência deles acusou. E como está a nossa consciência? Ela está morta ou ela está viva? Ela está mostrando, acusando, quando a gente chega perto de Deus? Será que ela está mostrando? Olha o que aconteceu com José e seus irmãos. O que eles disseram? Na verdade, somos culpados. E isso tinha se passado mais de 20 anos. Eles tinham feito mal para o irmão dele. Os irmãos de José tinham feito mal para o irmão dele. E eles disseram, na verdade, nós somos culpados no tocante ao nosso irmão. Pois vimos a angústia da alma dele quando nos rogava, e nós não acudimos, não atendemos. E eles disseram, né? Isso que nós fizemos está errado. E sabe quantos anos depois eles estavam dizendo isso? 20 e poucos anos. O que foi que Deus usou ali? A consciência deles. Quanto mais eu querer Deus, mais a consciência vai me mostrar o que está certo e o que é errado. Só que nós não podemos confiar só na consciência. Porque com a entrada do pecado, ela pode nos trair. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é que mostra com clareza o que é certo e o que é errado. Mas se a palavra de Deus entrou no meu coração, e aí a Bíblia também fala do Espírito Santo, que tem poder para nos revelar os pecados, né? A Bíblia diz que o Espírito convence o homem do seu pecado. E quando o Espírito atua na minha vida e na tua vida, não é para nos destruir, ele atua para nos mostrar o Salvador. Ele atua para nos mostrar, quando olho para a cruz, eu fico constrangido de ver tanto amor. Pô, eu não merecia, mas ele me amou assim mesmo. Quanto mais eu erro, quanto mais eu peco, pô, eu mereci o inferno, ele morreu para me dar o céu. Eu merecia ser condenado, o salário do pecado é a morte, mas ele me deu vida. Quando o Espírito Santo opera na minha vida e na tua vida, você lembra o dia da tua conversão? Alguém pregou para você, a palavra entrou, e Deus começou a tocar, a tua consciência começou a mostrar que você estava errado numa área. E assim é na vida cristã. Hoje eu li uma mensagem, uma pessoa disse assim, olha, eu me converti, e eu fui nos cultos, fui nos grupos de ensino, e sem ninguém me forçar, Deus foi me mudando e me transformando, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Eu quero dizer nesta noite, com toda clareza para todos nós aqui, nós precisamos diariamente como cristãos, desenvolver a nossa salvação, e andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Então nós precisamos de uma consciência que o Espírito Santo está atuando, e a palavra de Deus está agindo. Não te feche para a palavra, não te feche para o Espírito Santo. O apóstolo diz assim, ó, na verdade a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus. O apóstolo diz isso, né, em Atos 26, 9. A consciência dele. A consciência, meus queridos, tocada por Deus, ela é como um relógio, um despertador, que você escuta, desperta e acorda. Mas o que acontece com o tempo se você não continua ouvindo a voz de Deus? Você dá um tapa naquele despertador e ignora ele. A consciência vai se manter viva se eu deixar a palavra de Deus, como nós falamos antes, me limpar, ser luz na minha vida, me guiar e me orientar. Diga, eu preciso da palavra de Deus na minha vida. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Ah, como é bom quando a gente está numa reunião, seja qual for, se é num culto, se é numa casa, não importa onde, vem aquela presença do Espírito Santo. E Deus começa a falar,
e mostrar para nós o que precisa ser mudado e transformado na nossa vida. Diga: eu preciso deixar, não apenas ter uma experiência única na minha vida, de ter uma profunda convicção dos meus pecados, mas diga: eu preciso todo dia disso na minha vida. E o próximo passo de um verdadeiro arrependimento é a contrição, um profundo sentimento de tristeza segundo Deus e de humilhação de coração por causa daquilo que eu fiz de errado do meu pecado. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, nos leva a esse sentimento, a tristeza segundo Deus, nos leva a esse sentimento de humilhação e de reconhecer: isso está errado, eu não posso mais continuar com isso na minha vida, isso é do meu passado, eu não posso mais continuar na frente da televisão vendo isso, não posso mais. Essa semana eu tive uma experiência, estava um irmão na minha frente e sem querer saiu um palavrão, eu disse: isso não é mais para mim. Eu achei legal que na hora que ele falou, ele disse: isso não é mais para mim. Nós temos que ter isso na nossa vida. Nós podemos sentir raiva, podemos, mas se Deus tocar o nosso coração e nos levar a uma tristeza segundo essa raiva e ver que está errado na nossa vida, Deus vai tirar isso da nossa vida. Vai tirar. Nós podemos falar demais, nós podemos ter um monte de coisa errada, podemos ter um gênio difícil, mas se deixarmos o Espírito Santo pela sua palavra operar em nós, Deus vai agir e nós vamos ser mudados. Digam todos: eu creio que Deus está perto daquele que tem o coração quebrantado e salva aqueles que têm tristeza segundo Deus e se humilham diante de Deus. E aí vem o próximo passo: confessa os seus pecados. O verdadeiro arrependimento leva eu e você a confessar os pecados. E isso é muito sério. Se nós tivermos uma verdadeira convicção do pecado e uma contrição, nós vamos confessar os pecados. A pior coisa depois de crente é achar que a gente pode esconder os pecados. É tentar esconder e encobrir as coisas. Alguém alguma vez disse: pecados não confessados são como uma bala no corpo. Sempre sente uma dor, sempre sente um desconforto. Às vezes estamos com uma vida cristã fraca, porque falamos antes, baixamos o padrão da vida cristã. E o verdadeiro arrependimento não me leva a encobrir, esconder, mas me leva a confessar. Me leva àquilo que diz na Bíblia. Esse Provérbios é muito sério, 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia de Deus. E eu estou aqui dizendo: eu sou pecador, tu és pecador, nós somos cristãos, mas nós somos pecadores ainda. Nós precisamos confessar nossos pecados todos os dias. Não tentamos viver a vida cristã como pessoa, como congregação, encobrindo, segurando. Não importa quem seja, pode ser quem está no púlpito, quem está na guitarra, no teclado, quem está na portaria. Todos nós precisamos entender: não tem como viver a verdadeira vida cristã tentando encobrir os pecados.
O verdadeiro arrependimento, ele tem que produzir uma confissão de pecado. E faz anos, gente, que o homem vem tentando esconder. Adão tentou esconder. Nós pregamos aqui, Davi tentou esconder. Ele fez tudo, manipulou tudo, e ele achou que estava tudo certinho. Mas apareceu um homem de Deus e disse: aos olhos de Davi estava tudo certo, mas a Bíblia diz que o profeta disse: mas aos olhos de Deus estava tudo errado. Moisés tentou enterrar o egípcio que ele matou, mas não deu certo. Pecado não confessado, cedo ou mais tarde, vai nos alcançar. Nós temos que ser sinceros. Pecado não confessado, cedo ou mais tarde, vai nos alcançar. Por mais que eu tente, que você tente enterrar o teu pecado, ele vai aparecer cedo ou mais tarde. Nós temos que crer que nós temos alguém que sabe resolver os pecados, e ele é amoroso. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Um dos primeiros cânticos que eu aprendi, esqueci o nome da banda, Vencedores por Cristo. Quem é que lembra dos Vencedores por Cristo? Quando eu pergunto assim, quem lembra, só o Jefinho, a Solange e a minha família levanta a mão, a esposa. Não, quem lembra dos Vencedores por Cristo? Nunca esqueço isso, esse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Digam todos: eu não vou mais esconder meus pecados. Eu vou abrir, eu vou crer que Jesus apaga os meus pecados. O homem não conseguiu fazer isso em muitos milhares de anos, mas Cristo fez por nós naquela cruz. Quando olho para a cruz, amém? E como eu confesso meus pecados? Olha, é simples. Tanto o filho pródigo como Davi, eles mostraram uma coisa, que a primeira coisa com quem nós temos que nos acertar é com Deus. Tenho pecado contra Deus, disse Davi, e o garoto: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Confessar é ir a Deus e dizer: eu errei, eu pequei, eu fiz algo que te desagradou, mas eu confio na obra do teu Filho Jesus Cristo. Eu confio na obra da cruz. Por isso que a Bíblia diz, no texto da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha que interessante. Como é que é se examinar? É se destruir por ver seus pecados? Não, é ver o meu pecado, mas ver que aonde abundou o pecado, superabundou a graça e o perdão de Deus. Cristo é o único que tem poder para pegar todos os meus pecados e os teus pecados e nos perdoar. Mas não adianta querer encobrir. Ele quer que a gente fale. Ele sabe, mas Ele quer ver essa atitude nossa. Eu não quero mais esse negócio na minha vida. Eu te abro, Jesus, tira de mim. E se eu errar com uma pessoa, então eu tenho que: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ele te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Tem coisas que a gente fez na vida que prejudicou outra pessoa. A gente tem que ir na pessoa então. Mas o orgulho não deixa. Mas quem realmente está sendo tocado pelo Espírito Santo, pela palavra, ele vai e pede perdão. Quem aqui já pediu perdão para alguma pessoa? Eu vou dizer para você, porque essa também já foi minha experiência. Eu acho que a gente que pediu perdão se sentiu melhor do que a outra pessoa. Traz um alívio, traz ou não traz, gente? Traz uma cura, traz ou não traz? Traz. Traz. Então, esse é o caminho bíblico. Se eu for levar a minha oferta no altar e ele me lembrar que que alguém tem alguma coisa contra mim, vai primeiro, reconcilia-te com esse irmão. Então volte e faz a tua oferta. Então, se eu errei com alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu falhei com alguém, vai lá e pede perdão, confessa: eu errei contigo,
Não deixe o orgulho te segurar. Um dia eu perguntei: cadê aquele casal? Não vi mais aquele casal na igreja. Será lá no Tumeleiro ainda. E um irmão todo sem jeito veio e disse assim: o senhor quer saber mesmo, pastor? Claro que eu quero saber. Eles estão tristes com o senhor. Não, o que eu fiz então? Eles falaram isso. Bah, eu caí em mim. O que eu fiz? Fui lá na casa deles. Entrei. Olá, tudo bem? Eu vi que vocês não estão vindo mais nos cultos. Vocês ficaram tristes comigo. Por causa disso, eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Eu vim aqui porque eu reconheço então que o que eu falei entristeceu vocês, o que eu fiz entristeceu vocês. E eles voltaram para a comunhão. Hoje estão lá servindo em Campo Bom. São obreiros lá. Diga: o caminho de Deus é esse caminho do arrependimento. Confessar é também procurar as pessoas. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. E quantos creem que Deus muda a história de nossas vidas? Eu fico pensando qual era a reação de Zaqueu depois que ele passou uma noite com Jesus indo na casa das pessoas. É interessante o que esse homem fez, né? Ele bateu numa porta e foi o filho olhar e disse: pai, é aquele safado de novo. Ele veio aqui para nos humilhar, querer. Aí o pai abre a porta e o Zaqueu senta. Diz: olha, eu passei uma noite com Jesus Cristo. Ele entrou na minha vida e eu vim aqui devolver o que eu peguei de vocês. Eu quero dizer que Deus pode mudar a fama de qualquer pessoa do bairro quando Jesus entra no seu coração. Pode, a pessoa não vai ser mais vista como safado, como alcoólatra, como depravado, como blasfemador. Não, ela foi mudada e transformada e ela está vivendo uma nova vida. Digam todos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sejamos tão rápidos, como às vezes é para mostrar o pecado dos outros, sejamos tão rápidos para deixar Deus mostrar os nossos pecados e a gente confessar e deixar. Quantos querem esse caminho? Né? A história da trave e do cisco no olho. Que capacidade que nós temos de ver o cisco no olho do humano e dizer: ô mano, olha aí, ó. E nós estamos com a trave no nosso. Mas, digam todos: Deus é amoroso. Ele opera na minha vida e me leva a não querer encobrir o pecado, mas confessar o pecado. E a convicção, a contrição e a confissão me leva a uma conversão. A verdadeira conversão. Não pode haver uma verdadeira conversão se não tiver convicção de pecados, se não tiver aquele choro interior, né, que reconhece que está errado e vai diante de Deus e confessa. Agora, a palavra conversão, biblicamente, ela tem dois significados. A gente diz, né, essa pessoa é convertida quando ela nasce de novo. A conversão, ela tem o significado de arrependimento, mas também tem o significado de convertei-vos, ou seja,
de voltar-se para Deus. O apóstolo Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial, mas começou a pregar a judeus e gentios para que se arrependessem e eles voltassem para Deus. Um homem cristão na história da igreja, ele disse uma coisa que é uma verdade: todo ser humano pecador, ele nasce de costas para Deus. O arrependimento opera na vida dele e é uma mudança de trajetória. Ele se volta totalmente para Deus e vira as costas para o pecado. Quantos estão felizes que Jesus fez isso na sua vida? É por isso que aquelas práticas que nós tínhamos antes, nós não temos mais vontade nem prazer de fazer. Porque agora nós estamos voltados para Deus. Deus está nos mostrando que o que Ele tem é melhor do que aquilo que a gente achava que era tudo. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado é a aversão a Deus. Mas a conversão é a aversão ao pecado. O pecado é uma aversão a tudo aquilo que é de Deus. O pecado me converte para o mundo, mas Cristo, pela sua obra misericordiosa, de bondade, de graça naquela cruz, opera em mim um arrependimento e eu me volto para Deus. Eu viro as costas para o mundo, eu viro as costas para o pecado. Agora eu estou contrito, arrependido, eu choro, mas eu sei que Deus me ama, que eu sou filho dele, e que por mais que eu venha errar, eu posso confessar os meus pecados, e ele é meu advogado que está junto do Pai, e ele vai me ajudar a chegar lá naquele dia com vitória. Diga, irmão, depende da graça de Deus, meu irmão. Agora, se alguém continua em pecado, o que ele está mostrando? Que não houve conversão. Não houve. Confessar os pecados não é ficar tirando a aguinha do barco e não tapar o buraco por onde a água está entrando. Arrependimento é crer que Jesus tapou todas as brechas na minha vida, e aquela água que está lá dentro, eu vou ser limpo por Ele na minha comunhão com Ele, e eu vou ter uma nova vida. Arrependimento verdadeiro é parar com a dívida. Não adianta ficar pagando uma dívida que todo mês está rolando, juro sobre juro. Arrependimento é crer: Ele pagou toda a minha conta naquela cruz. Eu não preciso mais ficar dando máquina para resolver os meus problemas e tentar encobrir. Digam todos: eu acredito na palavra de Deus. Olha que texto forte esse, de 2 Crônicas 6:26. Quantos estão aqui nesta noite, digam amém. Aleluia, tenho 6 minutos e meio. Pode tocar teclado, Raquel. Lá no céu eles vão ter um piano de cauda. 2 Crônicas 6:26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar nesse lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido. Salomão, dentro da oração que ele faz a Deus, ele deixa bem claro: se o povo orar sem confessar, não vai ter proveito nenhum nessa oração. Deus escuta a nossa oração. Um dos tópicos do nosso jejum foi esse: convertei-vos a mim, volte a mim.
com jejum, com choro. E um verdadeiro arrependimento. Sabe o que acontece na minha vida, na tua vida? Nós não conseguimos deixar de falar daquele que mudou nossas vidas. Confessar a Cristo é uma coisa inevitável na vida de alguém que foi mudado por Jesus. Fale que Ele morreu por ti. Fale do que Ele fez na tua vida. Fale do que Ele perdoa os teus pecados. Fale que Ele pode libertar as pessoas do medo, da vergonha, da insegurança, do tormento. Eu achei legal que essa diretora pediu para eles: venham aqui pregar Jesus. Esta é a experiência que nós temos, que por onde a gente passa, uma igreja que não prega é uma igreja que não é mudada. Quem é mudado não consegue se calar. Uma mera religião que é apenas uma filosofia ou uma doutrina não muda ninguém. Mas o encontro com Jesus muda. Zaqueu não conseguiu ficar quieto por causa que ele teve uma mudança na vida dele. Não te envergonhe do teu passado. Jesus mudou a tua vida. Não vamos baixar o padrão do Evangelho. Não vamos viver um Evangelho medíocre. Vamos viver um Evangelho que mudou nossas vidas. E que por onde a gente passar vai constranger as pessoas a serem mudadas. Diga a pessoa do outro lado: te entregue 100% para Jesus. Vamos dar um som. Vamos emitir um som, uma música que revela Jesus, por palavras e por vida. Se o mundo quer nos chamar de louco, de tolos, de bobos, deixe. Não pare de pregar, não pare de anunciar. Fale do que Jesus tem feito na tua vida. O dia da volta de Cristo está chegando. Graças a Deus. Aproveite. Agora é a hora de anunciar Jesus Cristo. Agora é a hora de falar de Jesus. Me tocou muito o que eu ouvi sexta retrasada. Aquele homem com 40 anos estava pregando em Porto Alegre. De tudo que ele falou naquela noite de pregação, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que em uma boate, no banheiro de uma boate, numa casa noturna, tendo a sua terceira overdose e vomitando ali, desesperado e achando que ia morrer, no banheiro daquela casa noturna, ele lembrou que uma mulher tinha dito para ele: Jesus te ama e Ele pode mudar a tua vida. E ele ouviu uma voz naquele momento que disse para ele: levanta e vai para casa. E ele disse: bah, que droga forte, até me faz ouvir vozes. Mas ele ouviu de novo, e ele levantou e foi para casa. Diz que quando ele levantou, passou o efeito da droga nele. E assim ele entregou a vida para Jesus e foi mudado e transformado. E depois ele ficou sabendo que a mãe dele estava encerrando o 7º dia de oração e jejum pela salvação dele. Jesus tem poder. Não deixe de pregar. Não deixe de falar desse nome, Jesus. Eu conheci um pregador que ele morava na Argentina e foi para os Estados Unidos. E ele ficou alguns anos numa igreja lá em Pensacola. E um dia eu estava num culto em que ele mostrou a foto de como ele era antes de ter Jesus. E ele contou que um dia ele estava preso dentro do quarto dele numa overdose.
E a mãe dele estava orando por ele, para ele ser salvo. E ele não queria saber de ninguém entrar naquele quarto. E a mãe dele disse: eu não vou desistir. E a mãe dele ligou para um pastor. E o pastor foi lá, e ele estava doidão dentro do quarto dele. Era escrita de rock, de loucura, de cartazes de banda satânica por tudo que era lado, e o som pegando. E ele endemoniado lá dentro, berrando. E o pastor entrou e passou a noite toda até ele se acalmar e dormir, só dizendo: Jesus, 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 Jesus. E ele acordou transformado, nunca mais pegou em droga e se tornou um grande pregador. Cadê minha esposa? Como era o nome dele? Steve Hill. Talvez você ouviu falar do avivamento em Pensacola. Esse homem pregava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele pregava tanto que os filhos não podiam ir para a escola, que a esposa tinha escola em casa. E ele gastou a vida dele pregando o evangelho. Agora ele já morreu. E assim ele se converteu. Eu quero dizer, o evangelho que foi pregado nessa escola vai evitar de outros jovens tirar a vida deles, em nome de Jesus Cristo. O evangelho que entrou na tua vida vai evitar que outras pessoas sejam ceifadas da tua casa. Prega o evangelho, cite o nome de Jesus Cristo, toma autoridade, viva o evangelho, o arrependimento verdadeiro, e Deus vai te usar como luz e sal nessa terra. Eu profetizo um ano de muita vida de Deus na vida da igreja, que por onde nós passarmos, a vida de Deus vai fluir. Quando olho para a cruz, não é esse tom, né? Então canta, porque eu não consigo nesse tom. Pode subir a banda, vamos cantar. Vamos ficar em pé. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor. Enquanto nós cantamos, O seu amor. fecha os teus olhos. Como E não pode tente mais encobrir. Deus Não tente mais esconder. tão forte Confesse agora, Ele assim. te ama. Ele nos ama. Confesse agora. Outra vez. Quando olho para Ele está a cruz e perdoando pecados nessa noite. contemplar o seu Jesus muda a tua história nesta noite. o seu amor, Te liberta agora. Pode um grande Deus amar Hoje assim. um pecador, um pecador. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor. Aleluia. Como pode um grande
Diga: Senhor Jesus, eu aceito hoje à noite o chamado de viver de modo digno, pelo qual tu morreste por mim. E eu quero te abrir meu coração nesta noite e te confessar os meus pecados. Diga isso. Tu sabes, Deus. Diga: reconheço, Deus, que pequei contra ti. Reconheço que isso está errado. Reconheço que isso não deve mais estar na minha vida. Diga: e hoje, em nome de Jesus Cristo, eu venho a ti confessar a ti o meu pecado e receber o teu perdão e ter uma vida cristã de vitória, Senhor. Obrigado, Jesus. Olhe com a pessoa que está ao teu lado agora, fortaleça a fé dele. Eu declaro tua vida abençoada em nome de Jesus, de riqueza da comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, da palavra de Deus. Confesse a palavra e ande no caminho do arrependimento, porque a volta de Cristo vai acontecer. Abençoa o teu irmão agora em nome de Jesus. Abençoamos a vida dessa igreja, Senhor. Cada um que está aqui, Senhor. Família de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Cura, 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 cura. Perdoa, muda, transforma. Obrigado porque a tua palavra é verdade, Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de ti, Senhor. Aleluia. 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 Amém. Amém. Quanto sente que o amor do Senhor é maior que os teus pecados? Quanto sente que a graça do Senhor é maior? A graça de Deus é o que determina quem nós somos e aonde nós vamos chegar. Não é o nosso passado. Nosso passado foi apagado por Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. É como se todos os meus pecados fossem jogados nessa tela, nos dois telões. Tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Só pecado, pecado, pecado. Eu confesso. Se confessar meus pecados, Deus é fiel e justo. Mas não só confessar, fiel e justo para perdoar, mas também purificar. Quem lembra da aula com giz, que tinha aquele limpador de giz, né? Hoje é canetinha, né? O professor veio lá e passava. Cristo passou o apagador. Diga: Ele apagou o meu passado, eu sou uma nova criatura. Amém, irmão? Viva a nova vida com Jesus. Ande da maneira digna pelo qual Ele morreu por ti, e você vai ser um instrumento de bênção. Liberdade, liberdade.